como você pode ler pelo menos um livro por mês, com estratégia bem simples, mas é simples mesmo, porque eu mesmo a uso, tá? Pelo menos um livro por mês. Hoje eu uso essa mesma estratégia que eu vou te passar aqui para ler até 3 livros em um mês. Então ela é bem simples. O que você vai fazer? Você vai pegar seu livro, seja digital ou físico, tá? Não interessa. E aí vai olhar o total de páginas que o livro tem. Vamos supor que seja 300 páginas, tá? Até para facilitar o cálculo. Então, beleza. Você sabe que o seu livro tem 300 páginas e você vai ler em um mês. Vamos começar com um mês, que é mais simples. Então, nós temos 30 dias em um mês. Você vai pegar essas 300 páginas e dividir por 30 dias. Vai dar o total de 10. Esse total de 10 é a quantidade de páginas que você tem que ler por dia para conseguir ler o livro de 300 páginas aqui em questão em um mês, em 30 dias. Tá? Então 10 páginas por dia. Não precisa ler mais, apenas 10 páginas por dia. Show! Agora, a questão é: quanto tempo você vai precisar para ler as 10 páginas por dia? Bom, eu vou usar aqui um parâmetro, tá? Que geralmente é o que acontece quando alguém não tem o hábito de leitura, que está começando esse hábito, tá? Que é a quantidade de 5 minutos por página. 5 minutos é muito tempo? É muito tempo. Mas para quem está começando a ler, tá? Principalmente quando a gente começa a ler, tem a questão da preguiça, do bate-cansaço, bate-sono, tá? A gente tenta fugir da leitura porque não está acostumado. Afinal, dado científico, isso que eu vou falar agora, tá? Que a leitura é considerado algo que não é inerente ao ser humano, tá? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, uma criança que lá, vamos supor, tem lá seu 1 aninho. Se você colocar uma criança numa roda, num meio onde as pessoas estão conversando, logo ela vai começar a balbuciar ali, a falar as primeiras palavras. Ela vai tentar, porque é algo natural. Ela começa a ver, a ouvir, e logo ela está repetindo aquele movimento, tentando falar as palavrinhas. A leitura não. Se você colocar uma criança, um bebê, no meio onde está todo mundo lendo, ela não vai ler. É isso que eu quero dizer com algo que não é natural ao ser humano. A leitura não é. Então a gente tem que criar o hábito para que esse hábito se instale. Então por isso que às vezes quando você começa a ler, é muito complicado o hábito. Dá sono, dá dor de cabeça, dor nos olhos, sei lá o que, tá? Meio mundo de motivo. Por isso que é importante ter disciplina e a constância, tá? E aí essa estratégia que eu te ensino agora foi a que eu usei para voltar com o meu hábito de leitura. É a que eu estou usando e a que eu vou continuar usando, tá? Por isso que no começo, diante das dificuldades que a gente tem, pela leitura não ser um hábito natural ao ser humano, inerente ao ser humano, é que às vezes você pode ler uma página em um tempo muito maior, tipo 5 minutos, tá? Então por isso que eu vou utilizar esse parâmetro. Então se nesse livro de 300 páginas, que você fez o cálculo, dividiu por 30 dias, deu 10, que são as páginas que você tem que ler por dia, a 5 minutos cada página, você vai gastar 50 minutos. Ah, é muito tempo. Realmente é, para quem está começando é. Mas aí qual que é a dica? Existem 2 pontos, 2 caminhos que você pode aí levar, tá? Para dividir esse tempo, para ler em menos tempo. O primeiro caminho, que eu também utilizei, tá? Então estou te passando algo que eu utilizei e utilizo, tá bom? Então, você vai pegar os 50 minutos e dividir em 2 sessões, ou até 3, tá? O que você achar melhor. Ou dividir em 2 só para ficar mais fácil. Então, você vai ter que ler 2 sessões ao longo do dia. Você vai organizar do jeito que você quiser. 2 sessões de 25 minutos. Se você gasta 5 minutos por página, então em cada sessão de 25 minutos, você vai ler 5 páginas apenas. Não é difícil, é bem simples e fácil.
Precisa ter um pouco de força de vontade para instalar o hábito e a disciplina para fazer isso todo santo dia. O segundo caminho é você acelerar o ritmo de leitura, tá? Às vezes você aprendeu uma técnica ou algumas coisas que eu uso, por exemplo, na minha leitura, que é não ficar voltando. Se eu não entendi, eu não volto atrás, eu continuo lendo, tá? Para forçar o meu cérebro a ter mais foco e atenção na leitura. Isso deu certo para mim. Hoje, por exemplo, se eu não entendi uma palavra, eu não volto, eu continuo a leitura. Daqui a pouco eu consigo compreender, porque você vai ter uma sequência de ideias, você acaba compreendendo aquilo que você deixou para trás, tá? Então, com isso, eu acelerei o ritmo de leitura. E você pode fazer a mesma coisa. Eu uso algumas técnicas de leitura dinâmica? Uso, tá? Técnicas simples, ok? Mas tem me ajudado. Então, você acelerando o ritmo, a sua velocidade de leitura, você já vai conseguir fazer em menos tempo as páginas que você tem para ler por dia, tá bom? Você também vai adquirir uma velocidade maior com o hábito de leitura. Quanto mais você lê, mais rápido você fica. Você não será uma leitura dinâmica, nunca, nem perto. Mas ao invés de 5 minutos, daqui a pouco você está lendo em 3, 2, 1. Hoje eu leio em pouco mais de 1 minuto, tá? Já cronometrei, eu leio em 1 minuto e 10, 1 minuto e 20 cada página. Então em meia hora eu consigo ler em torno de 20 a 25 páginas sem o menor problema, tá? Então, por exemplo, se você ler a página em 2 minutos, se você tiver que ler 10 páginas por dia, você vai ler em 20 minutos. Então você vai gastar para a sua leitura 20 minutos. Se você dividir isso em 2 sessões, lendo uma página por 2 minutos, por exemplo, você vai ler 5 páginas em 2 sessões, cada sessão com 10 minutos. Agora você imagina, se você diminui o tempo, quer dizer, você aumenta a velocidade da sua leitura, você vai gastar, vamos supor, meia hora, que é o que eu gasto hoje na leitura de um livro, tá? Geralmente é o que eu gasto. Meia hora por dia. Ao longo de 30 dias você leu um livro de 300 páginas, gastando meia hora por dia em um mês, tá? Parece pouco? Você leu um livro por mês? Parece. Mas se você olhar para o fato de que um brasileiro, em média, lê no máximo um livro por ano, você vai conseguir ler um livro por mês. Ao final de um ano, que é o mesmo tempo da média brasileira, você vai ler 12 livros por ano. Agora você imagina o tanto que pode mudar a sua vida lendo 12 livros por ano. Um livro por mês, vamos para ficar mais próximo, tá? Um livro por mês vai te dar um conhecimento muito maior do que muita gente, tá? Vai permitir que o seu cérebro, e isso eu notei na prática, tá? Na prática, só para você ter uma ideia, hoje, de um ano, na gravação aqui desse vídeo que você está assistindo, na data que eu postei, ou que eu gravei, sei lá, já tem mais ou menos 1 ano e meio que eu voltei com o meu hábito de leitura. Eu já li 79 livros na data dessa gravação desse vídeo aqui, tá? Então já tem 79 livros lidos de 1 ano e meio pra cá. É muita coisa. Só que eu já percebi o conteúdo que eu adquiri, conhecimento que eu adquiri, tá? A facilidade com que eu tenho de ligar ideias e criar o meu próprio conhecimento, tá? Outra coisa que eu percebi na prática é que o meu raciocínio, a minha percepção, tá? Ficou muito mais ligeira e clara. Eu não vejo outra forma de você ter isso de forma mais fácil e até por um custo muito baixo, tá? Que eu vou até te dizer como eu consegui ler pagando muito pouco perto do que eu li, tá? Da quantidade de livros que eu li. Então, esses benefícios que eu te falei, eu adquiri após a leitura, entendeu? Então, é o que eu recomendo para você. Volte a ler, utilize essa estratégia, tá? Utilize essa estratégia que você vai ler de uma forma fácil. Você não vai precisar de um curso de leitura dinâmica, tá? Não vai precisar. Basta você ter treino. Afinal, a gente treina para ficar melhor. Se você treinar a leitura, também ficará melhor com o passar do tempo. Com essa estratégia simples, com a persistência e
e me fugiu a palavra, consistência, você consegue ler pelo menos um livro por mês. Eu falei que é possível, lá no início do vídeo, que é possível você ler até 3 livros. Sim, é. Ao invés de você dividir por 30 dias, você divide por 10 dias. Entendeu? Por 10 dias, então nesse caso 300 páginas. Por 10 eu vou ter que ler 30 páginas por dia. Se você gastar aí, por exemplo, 1 minuto e... vamos botar 1 minuto, só para facilitar o cálculo, tá? 1 minuto por página, que não é bicho de 7 cabeças, você conseguir chegar nessa velocidade, você vai gastar 30 minutos por dia para ler 30 páginas. Imagina o tanto que vai ficar bom para você, tá? Eu falo porque eu consegui isso, tá certo? Então é só adaptar a sua rotina, essa estratégia simples. Eu vou pausar aqui que o caminhão de lixo vai passar. Daqui a pouco eu volto. Pronto, ele passou e eu nem pausei, mas tudo bem. Então, para terminar, eu fiquei de te falar como é que eu consegui ler tanto livro pagando muito, muito pouco. Tá? Se eu fosse comprar cada um dos 70 livros, baseando em média, vou botar R$30, mas tem livro que é muito mais caro do que isso, tá? Entre os mais caros e os mais baratos, vou botar R$30, um preço mais ou menos de um livro. Eu teria gasto aí 80, perto de 2.400 em um ano com um livro, tá? Mas eu gastei mais ou menos 10% desse valor. E como é que eu fiz isso? Lendo pelo Kindle. Sim, lendo pelo Kindle. Você pode achar estranho no seu conceito de livro, se você acha que livro tem que ser em papel ou não, não interessa, tá? Mas se você utilizar, para quem está começando a ler, tem pouco dinheiro para gastar com livro, se você não tem condição de comprar pelo menos um livro por mês, tá? Que dependendo do livro sai muito caro mesmo, você pode assinar o Kindle. Na época que eu assinei, até hoje eu pago R$19,90 apenas por mês, para ter acesso a mais de 1 milhão de livros, tá? 1 milhão de livros gratuitos. Alguns, aqueles, principalmente os mais famosos, a maioria deles não vai estar na assinatura. Tudo bem, não faz diferença, tá? Mas tem muitos que eles até são divididos dentro do Kindle. Acho que essa é a pronúncia, tá? Meu inglês não é lá muito bom. No Kindle, que é o Kindle Unlimited, o Kindle ilimitado, tá? Então todos esses que tiverem marcado com esse Kindle ilimitado tem um símbolozinho. Você pode ler de graça quantas vezes você quiser, entendeu? Então foi por aí que eu retomei o meu hábito de leitura. Muitos dos livros que eu li não são os mais famosos ou os mais vendidos ou que todo mundo conhece. Alguns são, mas é a minoria. Mas a maioria não. Só que outra coisa que eu notei com a assinatura do Kindle, e lendo esses livros que não estão aí, são tão vistos como os mais famosos, foi que existe muita coisa de qualidade, de conhecimento bom, que está disponível nesses livros, que vem de autores independentes que você nunca vai conhecer por aí, e que pode te agregar muito, principalmente porque esses livros, na maioria das vezes, você encontra muitos casos assim, que eu encontrei, e eu passei a gostar desse tipo de livro, são os livros mais curtos, de até 80 páginas, até 100, vamos dizer que um livro de 100 páginas seja curto, tá? Até 100 páginas, porque os livros mais curtos, pelo que eu percebi, e aqui fica a dica, eles são mais focados no conteúdo, em transmitir um conteúdo. Então, você lê essas 80, 100 páginas, 50, 60, 80, 100 páginas, e ele é mais denso em conteúdo do que às vezes um livro de 300. Porque o que eu notei foi que um livro de 300 páginas, por exemplo, não tem conteúdo para 300 páginas. Tem muita escrita, muita técnica que eles chamam de copywriting. Acho que é isso, gente. Meu inglês é péssimo, mas é isso. Técnica de escrita para fazer você se prender ao livro até o final. Então não significa que um livro de 300 páginas tem mais conteúdo do que um de 50, 60 ou 80 páginas. Às vezes é justamente o contrário, entende? Então, às vezes um livro de 300 páginas, ele vai te dar muito exemplo, às vezes até desnecessário. Eu gosto de exemplo porque você entende fácil, mas
Teve livro que dava 2, 3, 4, 5 exemplos da mesma coisa, explicando a mesma coisa, vai e volta na mesma coisa. E eu percebi que isso era desnecessário. Então, com a assinatura, eu também ganhei velocidade e mais conhecimento justamente por ter acesso a esses livros curtos. Então, eu ganhei um segundo caminho para leitura. Livros curtos e livros tradicionais, de tipo de 200 páginas, 300, 400 e aí vai. Então, com a assinatura, hoje, está o preço hoje, eu não sei como ficará esse preço futuramente, R$19,90. Assinatura do Kindle, você pode ler em qualquer celular, ou se você comprar o aparelhinho deles lá, você vai ler também, tá? Por R$19,90 você tem acesso a uma biblioteca muito, mas muito grande, que vai te facilitar a leitura de muito livro, de aquisição de conhecimento, desenvolvimento do seu raciocínio, melhoria do seu cérebro e muito mais, tá? Agora, se você tem condição de comprar os livros, eu também recomendo que você compre, né? Porque o livro palpável, físico, ele também é muito bom. Também tem algumas leituras minhas que eu faço com livro físico, tá? É um outro tipo de leitura que inclusive eu faço mais lento, eu faço mais para estudo mesmo, quando eu quero assim estudar a fundo aquele livro, vou estudar o assunto muito mais a fundo, aí eu compro o livro, aí eu estudo mesmo o livro, que aí eu leio o livro, estudo o livro, pesquiso fora, então aí passa a ser a parte não só de leitura, mas como estudo. Tá? Mas independente se você vai usar para estudo ou não, se você quer ler o livro físico, compre o livro, tá? Faça um esforço, às vezes compensa a gente sacrificar alguma coisa para comprar um livro, porque o ganho a médio prazo, eu falo em um ano, por exemplo, ou a longo prazo é muito grande, tá? Isso é o que eu percebi na prática mesmo. Então é isso, acho que eu cumpri aqui o meu objetivo com esse vídeo. Se tiver alguma coisa que vocês queiram perguntar, ou saber, ou criticar, não me importa, tá? Eu deixo aí o comentário que eu respondo. Às vezes vou responder mais rápido no meu Instagram, mas pode deixar aí seu comentário, com a hora eu respondo. Beleza? Então é isso. Abraço e até a próxima.